Olá, tudo bem? Como é que vocês estão aí, meus amigos? Minhas amigas do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Lenza e estamos aqui mais uma vez para conversar sobre o nosso esquematizado. Nós estamos procurando nesses vídeos, em alguns momentos, trazer um material a mais para complementar a sua leitura. Você está estudando o tema do controle, um tema muito importante, talvez, eu diria que o controle é a vedete dos concursos. O tema que mais cai em concurso, em termos de estatística, é o tema do controle. Por isso, talvez, o tema de maior profundidade no livro é o tema do controle. Ele que ocupa o maior espaço no livro, é o tema que eu aprofundo muito, tem muito a ver com parte da minha tese de doutorado, então tem alguns aspectos muito interessantes aí sobre o controle. E aqui, você já vem estudando, você já viu, já estudou a DI, já estudou a DPF e está estudando, na verdade, já estudou a DI, na verdade, né? E agora está estudando a ADC, para depois estudar a DPF, a DO e a representação interventiva. Tudo bem? Bom, vamos para a tela. O que eu quero falar hoje? Requisitos da ADC. Eu quero chamar a atenção para você poder entender a lógica dessa ação. Veja aqui, as ações de controle concentrado, né? A ADC é uma dessas ações. Eu quero que você entenda a lógica dessa ação. Primeiro ponto, nós já vimos no histórico, você já leu no histórico, tem até um vídeo sobre o histórico. A ADC não surgiu em 88, a ADC surgiu por uma emenda constitucional número 3 de 93. Tela, produção, vem comigo. Surgiu em 93. Tudo bem? E qual era a finalidade desta ação? Qual é a finalidade desta ação? A finalidade da ADC é declarar constitucional uma lei federal. Acho que essa imagem da tela aí explica bem. É confirmar algo que já se presume. Mas toda lei não se presume constitucional. Sim, a ADC confirma esta presunção. A presunção é relativa. Eu diria que a presunção se torna, aspas, um certo cuidado com a expressão absoluta, porque o Supremo pode superar o seu entendimento e mudar aquela interpretação. Mas esta é a ideia de dar segurança ou uma certeza de aplicação daquela lei. Esta é a ideia da ADC. Eu até comentei, quando falamos do histórico, comentei que a ADC surgiu num momento político de privatizações, em que o governo tinha que ter a certeza de que as privatizações, as leis não seriam questionadas por uma liminar, numa ação civil pública, numa ação popular. E aí vinha uma ADC e ponto, dava um ponto final àquela questão. Esta é a ideia. Tudo bem? Vamos para a tela ler o 102.1a, que diz assim: compete ao STF, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar ordinariamente a ADI, de lei federal ou lei estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC, de lei ou ato normativo federal. Você está lendo aí que a ADI é lei ou ato normativo federal ou estadual. A gente fala bastante disso em competência das ações. E o objeto da ADC é só lei federal. Meus amigos, aquele que presta concurso não pode errar. O objeto da ADC é apenas lei federal. Ou federal. Dependendo se tiver qual estado do país, federal. Não pode errar. E aqui eu pus um quadro para você não errar. O único objeto é lei federal. Tudo bem, gente? Bom, esta é uma, vamos dizer assim, um esquecimento, na verdade, um problema que foi criado pela emenda 40. A emenda 45 praticamente igualou a DI e a ADC.
Só que se esqueceu de igualar o objeto. Ainda continua apenas lei federal, mas há uma proposta de emenda à Constituição para corrigir isso. É a PEC paralela da reforma do Poder Judiciário. Praticamente é tudo igual. Na verdade, a DI e a DC praticamente são ações idênticas. O que ocorre é o inverso da outra. Você pode até dizer assim, que a DI e a DC, isso está exatamente nesta parte do livro, que a gente está tratando do procedimento. Veja o quadrinho. A DI e a DC são ações dúplices ou ambivalentes. São ações com sinais trocados. A procedência de uma implica a improcedência da outra. Se é procedente de um... Entenderam a lógica? Se julgou procedente de uma, é procedente, é improcedente. Veja o quadrinho que você vai entender bem. Tá? Este é o objetivo desta ação e o objeto. Quem pode propor esta ação? Já quem está falando do assunto, vamos falar os legitimados. Esse quadro é interessante porque a gente viu no histórico que quando surgiu a ADC, os legitimados eram 4. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado e PGR. A partir da emenda 45 se igualou, ou se igualaram os legitimados, são os mesmos do 103. Portanto, os que podem propor a DI podem propor a ADC. Isso é a partir de 2004. Eu estou relacionando aqui, só para você lembrar, os legitimados do 103, que tem que decorar para aquele que presta concurso público. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estude o assunto em legitimação ativa na ADI. Aliás, há muita jurisprudência sobre legitimação ativa na ADI que você tem que saber. Volte um pouquinho o livro, né, e veja essa jurisprudência que despenca no concurso. Tá bom? Bom, para que serve mesmo a ação? É para confirmar uma presunção que já existe. Essa foi a imagem que a gente colocou, né? Certificar que o que se presume constitucional é constitucional. Tudo bem? Aí eu faço uma pergunta, já caiu em concurso. Aquele que presta concurso está atento a esta pergunta. Vamos imaginar que uma lei é publicada hoje. Pergunto, cabe a DC amanhã? Cabe a DC na semana seguinte? Cabe a DC no mês seguinte? A pergunta é, qual é o momento para se propor a ADC? Se a lei foi publicada hoje, a presunção ela está intacta, porque se presume que o constituinte, na verdade, que o legislador fez a lei sem qualquer vício. Quando é que eu passo a ter um certo, eu não, mas os legitimados, o interesse de agir abstrato, o interesse de agir para propor esta ação? Quando esta presunção começa a ficar abalada, aí tem lógica a propositura da ação. Vocês estão entendendo como funciona? Então veja, a resposta. Publicou uma lei hoje, não cabe a ADC amanhã, nem na semana seguinte, talvez nem no mês seguinte, porque vai faltar o interesse de agir, ou seja, um abalo na presunção de constitucionalidade, porque ela é para ela confirmar algo que já se presume, é para declarar constitucional algo que já se presume constitucional. Então só tem sentido isso se esta presunção começar ou ficar abalada. E o legislador pensou nisso. O legislador percebeu isso e disse, eu vou criar um requisito para a petição inicial. Para a petição inicial. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção para você não errar na prova de concurso público, aquele que presta concurso público aqui. E este requisito está no artigo 14 que eu ponho na tela. Vem comigo, produção, artigo 14, inciso 3. A petição inicial indicará a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Então, isso é fundamental. Controvérsia judicial relevante. Estão entendendo? Então, este requisito traz lógica para isso tudo. Agora, por favor, meus amigos, por favor, o que você leu é que se trata de controvérsia, eu vou repetir, judicial relevante.
Você que presta concurso público, se lá na sua prova tiver a expressão controvérsia doutrinária relevante, aí ele quer pegar, aí é pegadinha. Não pode. Aí não pode. Aí é o examinador que está, o examinador do mal, professor, ele está cumprindo o seu papel. O examinador tem um papel que é selecionar. Qual é o papel do examinador? É derrubar um monte de gente. E aí ele vem na pegadinha. Isso não mede nada, mas você tem que ficar atento. Controvérsia judicial relevante. Isso leva um tempo. Por isso que não pode ser amanhã, nem na semana seguinte, talvez nem no mês seguinte, porque para ter uma controvérsia judicial relevante, isso leva tempo para o judiciário começar a trazer controvérsia. Se colocar na prova controvérsia doutrinária, é óbvio, publicou uma lei hoje, tem controvérsia doutrinária hoje, ou ontem, ou no projeto. Controvérsia doutrinária tem sempre. O que a lei quis foi controvérsia judicial relevante. Tudo bem? Então é isso. Então a conversa de hoje era essa. Eu quero que você tome cuidado com esses detalhes. Eu então agradeço a sua companhia, estou à disposição em todos os nossos canais, nas redes sociais, veja lá no início do livro, tem todos os meus canais, tá? E eu queria te deixar uma informação aqui. Se um dia às 3 da manhã eu te responder, tenha certeza que não é um robô ou não é um assessor, sou eu. Porque eu prezo por isso. Todas as minhas redes sociais, quem controla sou eu e quem responde sou eu. Então, se você recebeu a minha resposta, é porque eu te respondi. Não há assessoria aqui. Não conseguiria alguém falar por mim. Nada contra quem faça isso, mas eu não conseguiria. E por isso, se eu demorei a responder, é porque o volume é brutal. Então você insista que uma hora eu respondo. Estamos juntos, gente, tá bom? Contem comigo e até o próximo encontro.